Mas o câncer, ele é uma doença como outra qualquer mesmo. Ele tem muita possibilidade de cura, como a doutora Raquel falou. Então, esse estigma do câncer, por exemplo, a pessoa às vezes está com uma doença contagiosa, é pior do que o câncer. É melhor o cara apertar a mão do cara com câncer do que o outro com doença ali contagiosa que vai, né, contrair aquela doença. Então, tem essas questões aí, que a gente tem que superar esse estigma do câncer, né? E a questão da cura, né? E na época, a gente conversando lá no tratamento da minha mãe, uma coisa que até o doutor Celso falava, e o pessoal lá, os outros oncologistas, é que, por exemplo, se a pessoa não morrer do câncer, ela foi curada. Minha mãe já tinha 80 anos, e tinha muita gente que acontecia isso, às vezes idoso que era tratado, mesmo que não tinha, vamos dizer, uma cura para aquele câncer que ele estava ali, mas ele já tinha uma idade avançada, ele não ia morrer do câncer. Ele conseguia, tipo aquele tratamento paliativo, sim. Mas o cara morria de outra coisa, tinha um infarto, outra questão. E, né? É interessante você mencionar isso, porque a parcela de pacientes que a gente não consegue curar, ou seja, esses pacientes muitas vezes metastáticos, a gente quer também oferecer que esse paciente viva mais e viva mais com qualidade de vida, né? Porque os tratamentos estão aí para isso. Então, e aí a gente configura o câncer como uma doença crônica. Assim como tem a diabetes, assim como tem a hipertensão, que a pessoa vai tomar o remédio pro resto da vida e tem que controlar para que aquilo não, né, evolua. Então, exatamente. Se a gente não cura, a gente controla, né? Porque tem aquele caso, até de gente famosa, né? Teve um cantor uma vez que o cara estava com câncer, queria curar de qualquer jeito. E aí tomou uma dose tipo Cavalar, né, de quimioterápico e tal, e acabou morrendo, novo ainda, jovem, né, pelo tratamento que ele quis acabar com. E nem sempre, né, é assim, né, a pessoa tem que ter serenidade, né, cautela e tal, para poder o paciente ter o melhor tratamento possível. Exato, né? O melhor tratamento possível, individualizado, né, sempre. Eu acho que isso é um grande diferencial que a gente tem que pensar hoje. O paciente, existe um paciente por detrás da doença. Falar do câncer, a gente sempre fala isso, assim, tem pacientes que dizem, mas a gente não tem mais nada a fazer em alguns casos. E às vezes, se você pensando exclusivamente no tumor, você tem várias possibilidades terapêuticas. Mas, às vezes, o paciente que está por detrás desse tumor, o paciente como um todo, não aguenta todas essas possibilidades terapêuticas ou não é apto para essas possibilidades ou intervenções. Então, assim, a gente tem que individualizar o tratamento. Isso é muito importante a gente falar também, porque a gente tem visto cada vez mais na mídia pessoas famosas, né, vivendo e sendo diagnosticadas. Enfim, a gente teve até recentemente, acho que no início do ano, foi o Roberto Dinamite, né? O Pelé, o maior jogador de futebol da história mundial. Agora tem a cantora baiana Preta Gil, diagnosticado com câncer coloretal. Teve a Simone também, se eu não me engano, câncer de reto. Então, assim, são pessoas famosas lidando com a doença, enfrentando a doença. E isso tem trazido a mídia, a gente falar um pouco mais disso, e é importante justamente porque a gente consegue falar um pouco mais dessa parte de prevenção, né? E que enfrentar, a gente tem toda a estratégia ali por isso, então, cada caso em caso. E aí, só para finalizar essa questão da mídia, às vezes o paciente vem na consulta, mas por que eu não estou fazendo, acontece sempre, por que eu não estou fazendo a quimioterapia que a Preta Gil está fazendo, por que meu cabelo não é igual da Simone? E aí a gente fala que assim, é porque é individualizado. Então, o que vale para um nem sempre é o que vale para o outro. Realmente, existem várias estratégias e elas têm que ser traçadas ali no momento do diagnóstico, a partir do que veio no laudo da cirurgia daquele paciente, se ele operou, se ele não operou, se ele tem doença à distância, se não tem, qual é a idade, quais são as comorbidades. Então, tudo isso precisa ser visto na consulta.